buscando Guilherme Alves. Vamos ver. Começando a nossa live aqui. Guilherme acabou de entrar, muito bem. Vamos ver aqui. O Guilherme precisa aceitar a live. Aê! E Aceitou! aí, Boa noite! E aí, Guilherme, como boa você noite. Como é que tá? Como está? é que tá de imagem? Como é que tá? Tá indo tranquilo? Tá travando? Aqui tá ok. Vamos ver Que com o bom. pessoal aí que tá entrando para dizer como é que tá a qualidade, como é que tá o som, se tá bacana. O pessoal que vai dizer aí pra gente. Ao mais, eu quero primeiro agradecer aí o convite, né, por você ter aí aceitado esse convite para poder falar aí de um tema que hoje está muito pertinente, que é sobre preocupação. E qual é o nosso desafio hoje para manter essa mente equilibrada no meio de tanto turbulhão, né, de coisas que a gente está passando nesse nosso Brasil. Para quem ainda não conhece, Guilherme Alves é hipnoterapeuta e também um dos maiores instrutores de hipnose aí no Brasil. Já formou mais de 5 mil pessoas, né, Gui? Mais Aí 5 mil. nesse Mais 5 mil. tempo de carreira. E foi por conta disso, dessa competência toda que ele tem, e pelo profissionalismo, e além do profissionalismo também, a nossa amizade, que já tem vários tempos aí, vários anos, e eu convido ele hoje para poder aí falar um pouquinho sobre preocupação e como manter a mente equilibrada nesse tempo, né, bem difícil que o Brasil aí está passando, né? O pessoal pode dizer aí pra gente como é que tá a qualidade, tá bacana, tá legal? E aí? Tá dando pra, tá dando Acho, pra acho que ouvir certinho? aqui tá ok. Eu também tô ok pra você? Tá tudo ótimo. Então Então vamos tá lá. certo. Vamos começando então. Então, Foi. preocupação, deixa eu perguntar para você primeiro, Guilherme. Preocupação é a palavra do momento. E as pessoas hoje estão assim muito preocupadas no que fazer, né? Se vai de ônibus para o trabalho, se não vai para o trabalho, se fica em casa, se trabalha, se como é que faz o home office, como é que lida com os filhos, com o vizinho que não tem senso de som, né? E de comunidade como um todo. Como lidar com esse turbilhão aí de coisas que deixa aí as pessoas irritadas, que deixa as pessoas aí com deficiência no seu foco, também deixando elas muito tensas, com dores musculares. Como resolver isso? Pois é, Aonde, Thaís. até onde a preocupação é bom e aonde que não é bom? Vamos colocar inicialmente isso aí como uma grande ansiedade que as pessoas estão sentindo já, né? A ansiedade já vai ser essa preocupação com uma questão futura, algo que vem lá para frente, e a gente tem a ansiedade vista sempre como algo muito negativo. Existe um negativismo grande, né? Em cima da ansiedade. Quando se fala em ansiedade, as pessoas já pensam em coisas ruins. Mas, de maneira alguma, a ansiedade é algo negativo. Porque a ansiedade, Uhum. eu gosto muito de colocar a ansiedade como se a gente tivesse um alarme no nosso carro. É extremamente importante a gente ter um alarme no nosso carro. Isso está protegendo a gente, isso faz com que a gente realmente tenha ali um senso de preocupação, um senso de defesa. Agora, Uhum. a partir do momento que o alarme desse carro está disparado a 1000, a gente passa a ter um problema. A partir do momento que você não consegue desligar o alarme desse carro, a gente tem um problema. E a ansiedade funciona mais ou menos assim. A ansiedade realmente ela vai estar ali envolvendo todo esse nosso mecanismo de defesa, né? O famoso fight or flight, né? O luta ou fuga. E isso é normal. A gente tem isso já para nos defender desde que nos entendemos ali como seres humanos. O problema nessa época são essas crises de ansiedade. Essas crises de ansiedade que fazem com que essa ansiedade venha a 1000, em níveis altos, sem uma necessidade real de preocupação. Aí você fala, como é que você fala sem uma necessidade real? Olha o que a gente está passando, olha o que a gente está vivendo. Eu dou toda a razão para as pessoas que estão aí com receio do que está acontecendo por agora, mas a gente também tem que pensar um pouquinho em como essas informações elas vêm chegando para a gente, né, Thaís?
Tem uma frase que foi muito adotada pela imprensa americana ali, mais ou menos na década de 80, que é colocando em inglês aqui, né, que era o if it doesn't bleed, it doesn't lead, né? Que era se não está sangrando, isso não vai ter valor, isso não vai estar ali à frente, que era justamente uma postura adotada pela imprensa ao ver que tragédias, mortes, violências, assassinatos, que o sensacionalismo vendia muito mais. Então, isso é algo já como a imprensa faz realmente, e claramente isso é algo, né, uma postura que começou a ser adotada ali nos anos 80, mas que se mantém até hoje. Ao falar que isso se mantém até hoje, eu não estou falando que a imprensa inteira é sensacionalista ou que a imprensa inteira está criando ali situações que não são reais. Tenho total noção de que o que está sendo mostrado por boa parte da imprensa é real, sim, mas é dado um destaque maior à parte negativa, é dado um destaque maior à geração de medo. E essa geração de medo vai criando na gente essa ansiedade. As pessoas hoje elas estão ali mega preocupadas com o pagamento que tem que fazer no final do mês, com os familiares que estão em outra cidade, com os níveis de morte na região delas por conta dessa pandemia. Isso tudo aí está crescendo cada vez mais, né? Justamente porque as pessoas assistem os telejornais, têm que assistir mesmo, têm que se manter informadas, mas o grande problema é que acaba não existindo um certo balanço de informações que as pessoas recebem. Normalmente, no nosso dia a dia, é interessante a gente ver coisas positivas, ver o ruim e ver o bom, né? E pesando e gerando aquela balança, e aí isso vai fazendo com que a gente fique bem. Quando eu falo é interessante ver coisas positivas, eu não estou falando isso também para ser o cara ripongo do energia positiva, da gratiluz, de maneira alguma, né? Quando eu falo isso, é porque realmente isso é comprovado, tanto que a gente tem vários veículos de informação hoje que prezam por notícias positivas, que prezam por mostrar coisas boas. E eu não falo, então talvez o Jornal Nacional tem que mostrar coisas positivas. É interessante colocar uma matériazinha ali no meio, claro, mas na situação atual a gente entende que ele está mostrando coisas ruins, que está mostrando coisas pesadas. A gente tem no Estado de São Paulo, na Folha de São Paulo, a gente tem uma coluna que chama Dias Melhores, que é só de notícias positivas. A gente tem sites como o Só Notícia Boa, como o Razões para Acreditar, que são sites que estão aí trazendo notícias positivas justamente para tentar gerar esse balanço. Isso não é algo só no Brasil, a gente tem o Huffington Post, a gente tem a BBC, a gente tem vários veículos de comunicação internacionais, né, que eles estão focando em notícias positivas justamente para poder gerar essa positividade. Porque se a gente para analisar como que a gente funciona aí, a gente que trabalha com mente humana, a gente que trabalha com desenvolvimento humano, a gente sabe muito bem esse bugzinho que a nossa mente tem de diferenciar o que é real do que é imaginário, né? A gente usa isso muito na hipnose a nosso favor, a gente usa muito isso na PNL a nosso favor, no desenvolvimento pessoal como um todo a nosso favor. Por isso que é tão trabalhado as visualizações, aquelas projeções futuras. A gente faz isso o tempo inteiro porque isso faz bem para a gente, né? Só que aí, quando a gente está vendo só coisa negativa, quando a gente está vendo só coisa ruim, a gente vai começar a pensar em coisas ruins. E ao pensar em coisas ruins, a gente vai gerando preocupação e vai ficando mal. A gente vai ficando naquela agonia, porque a gente vai trazendo cada vez mais, liberando cada vez mais aquela ansiedade, liberando cada vez mais aquele medo, aquele terror, porque você já está se vendo naquela situação, você já está criando aquela situação para você. Então é normal o pessoal que está vendo o jornal, vendo que pessoas estão morrendo, começar a imaginar, putz, meus familiares podem morrer. Começar a imaginar, putz, olha, isso pode chegar em mim e me atingir. Aí você começa a ver falando de problemas econômicos que o país, que o mundo pode ter. Você já começa a pensar que isso vai acontecer com você. Provavelmente vai acontecer com você, mas você já começa a se ver naquela situação e já trazer aquela dor futura para aquele momento. Acontece que quando a gente está vendo essas notícias positivas,
saindo agora das negativas, né? Isso vai acontecer da mesma maneira. Você vendo as coisas ruins, você cria isso e se coloca naquele lugar, mas quando você vê coisas positivas, da mesma maneira, você está se colocando, está vendo coisa boa e tem essa produção de serotonina, por isso estar acontecendo. Então, não é nem, como eu mencionei, não é nem um papinho gratiluz aqui, é a gente realmente vendo como o nosso cérebro funciona, a gente vendo como as coisas acontecem. Coisas positivas, informações positivas vão nos trazer melhoras. Então, eu entendo que é completo, certo, né? Total essa ansiedade, estresse, raiva que pode acontecer nesse momento por conta de mudanças, por conta de preocupação, por conta disso tudo. Agora, a gente tem que entender que todas essas questões, todas essas notícias negativas, tudo isso que vai acontecer, vai gerar um aumento de cortisol, vai te botar mais para baixo, quimicamente falando, isso é algo que vai te prejudicar. Então, E eu acho também, que só complementando o que você está dizendo, Napoleão Hill já tinha previsto isso naquele livro dele, que as pessoas que têm maior poder sobre as outras, elas lideram pelo medo, né? E os dois principais medos que nós temos aí é a da fome e a da morte. E a sim, mídia, ela emprega muito, a todo momento, esses dois medos, para que ela possa ter maior autoridade da pessoa, possa criar aquele vício, aquela necessidade de vê-la todos os dias para saber se você vai morrer ou se você vai passar fome, né? E acaba que a pessoa ela não tem a racionalidade e ela começa a agir por emoções descontroladas, né? E é, se perde, né? claro, até porque esse aumento de cortisol, ele pode gerar uma degeneração cerebral, ele pode fazer ainda com que outros sintomas venham, tanto quanto essa ansiedade generalizada que a gente mencionou. Ah, Sim. pode acontecer ganho de peso, as pessoas vão começar a querer comer mais para tentar trazer serotonina, para tentar se sentir melhor, para tentar passar por aquela coisa de forma mais tranquila, né? A gente tem também insônia, coisas que podem acontecer. Então, na verdade, a gente tem várias questões negativas que vão começar a acontecer por conta desse nosso desequilíbrio, por conta dessas nossas preocupações intensificadas, principalmente por a gente estar num momento onde a gente não está tendo um filtro de notícias. E quando eu falo isso, eu não estou falando, gente, notícia ruim, fujam da televisão, fujam. Cara, de maneira alguma, porque é interessante se manter informado, principalmente num momento como esse. Mas a gente tem que filtrar, a gente tem que dosar. Se você não consegue filtrar, pelo menos vai atrás de coisas positivas, vai atrás de coisas boas, vai atrás de sei lá, histórias aí de superação que alguns sites estão postando. Vai ver o tanto de gente que está ajudando os outros. Um monte de gente que está pegando aí de restaurantes que estão fazendo doação de marmita, que estão levando mantimentos para as pessoas, que estão aí ajudando os outros, porque querendo ou não, essas notícias, por mais piegas que isso possa parecer, né, isso acaba fazendo bem para a gente. Isso acaba fazendo com que a gente fique feliz, faz com que a gente sinta realmente humanidade ali nas pessoas, nesse momento onde está cheio de gente ali, muitas vezes nem se preocupando com o próximo, comprando 15 quilos ali de papel higiênico no mercado, né? Então a gente vê que tem pessoas focadas em ajudar o outro e dedicando o tempo delas e muitas vezes até dedicando a saúde delas para ajudar os outros nesse momento, é muito legal, porque vai fazer com que você tenha toda essa liberação química que devem ser feitas essa filtragem, sabe? Como eu mencionei, não é uma alienação, é uma filtragem, é você realmente identificar o que faz bem, o que não faz, absorver as coisas sem realmente estar levando tudo muito a sério, tentar viver um pouquinho mais leve nesse momento, que é o que eu acho que vai fazer. Porque, como eu mencionei, a ansiedade, a partir do momento que ela se torna aquele alarme de carro que está disparado ali a mil, aquilo de maneira alguma vai fazer bem para você. Aquilo ali cara, é o seu carro que disparou o alarme e você não consegue desligar, ou o desespero que vai dando. Olha a chatice que vai ser. Não é de nenhuma forma positiva, né? Então, eu acho que nesse primeiro momento a gente tem que focar em filtrar. A gente tem que focar em buscar coisas que a gente entre num estado com que a gente fique aí um pouquinho mais calmos e mais leves. E o que fazer? O que fazer para poder parar esse apito
que está atormentando a todo momento, essa sofrência antes da hora H, né? Como parar isso, Guilherme? Que dica que você dá aí para a galera para poder praticar a partir de agora e reduzir a preocupação, essa ansiedade? Pois é, existem vários caminhos, várias coisas que a gente pode fazer que vão nos auxiliar, assim. Para as pessoas que conseguem meditar, para as pessoas que já têm uma prática de meditação, é super interessante que se faça isso, sabe? Tentar dar uma desligada na cabeça, tentar relaxar, tentar focar ali no seu interior. Nesse momento é algo de extrema importância, né? Para quem pratica mindfulness, a mesma coisa. Para quem pratica auto-hipnose, a mesma coisa também. Claro que são técnicas que elas vão demandar um pouquinho de tempo para a gente poder explicar. Então, por essas técnicas, eu não vou passar um passo a passo aqui. Mas se você já tem um conhecimento de meditação, mindfulness ou até mesmo da auto-hipnose, são coisas excelentes para serem feitas nesse momento. São práticas que vão colocar você em um estado mais desligado do ambiente, focando mais no seu interior, para que aí você consiga controlar suas emoções um pouquinho. Porque é como a Thaís mencionou, quando a gente está com as emoções muito elevadas, o nosso lado crítico ele fica mais baixo. E a gente acaba agindo sem o nosso crítico, a gente acaba agindo de forma impulsiva, porque a gente vai começar a agir muito mais pelas nossas emoções. E agir pelas nossas emoções nem sempre é tão interessante. As pessoas falam, mas é bom, porque eu sou muita emoção. Mas a gente tem que ter uma noção, a gente tem que ter o lado crítico, a gente tem que ser sensato, né? E quando a gente está nesses momentos impulsivos, a gente faz coisas muito baseadas no calor da emoção e acaba se arrependendo depois. Vem a famosa ressaca moral, muitas vezes, né? Para que eu fui fazer isso? Por que eu fiz isso? Por que eu não pensei direito antes de ter tomado essa decisão, antes de ter tomado essa atitude? Então, num primeiro momento, eu acho muito interessante para as pessoas que têm esse conhecimento adotarem essas práticas. Claro que nem todas as pessoas elas têm este conhecimento. Se você não tem, é interessante já que comece a... A gente vai ver a quantidade de pessoas... Voltou? Voltou. Ótimo. A gente vai ver a quantidade de pessoas aí com depressão, a quantidade de pessoas com ansiedade generalizada, a quantidade de pessoas desenvolvendo síndrome do pânico. Isso é algo que vai acontecer em diversas pessoas. Então, para a gente poder manter a nossa saúde mental, é interessante buscar essas técnicas. A gente tem cursos online, a gente tem cursos gratuitos até no YouTube, práticas gratuitas que a gente pode fazer para trabalhar isso internamente. Eu abro todo dia aqui o meu Instagram e eu vi um negócio que eu fiquei até surpresa, que todo mundo virou atleta, né? Virou atleta de sala de casa. E o pessoal que a gente nunca tinha visto fazer nada, tá malhando, levantando, carregando coisa para um lado e para o outro, fazendo suas atividades aí na sala de casa. Todo mundo arrastou o sofá para um canto e está fazendo isso. É fantástico que isso aconteça, porque, claro, a gente não está se movimentando como normalmente, não está caminhando como normalmente, e é interessante botar o corpo para se movimentar. Mas a gente está muito preocupado no corpo e a gente esquece também da nossa cabeça, né? Que nesse momento é algo que é bastante afetado, é algo que é muito afetado. Então, eu acho de extrema importância a gente parar para olhar um pouquinho dentro da gente também, esquecer que não é só o corpo que está sendo prejudicado nesse momento. Até eu entendo que você possa estar comendo a geladeira inteira, mas vamos focar também na cabeça, porque muitas vezes a gente não está percebendo que ela está começando a falhar e quando a gente vê, já tem um pânico aparecendo aí, já tem uma ansiedade generalizada crescendo, tá? E quem sabe, talvez essa comida sua em exagero aí já não seja um sintoma de um início de ansiedade forte. Foi muito importante você apontar isso, porque a preocupação e a própria ansiedade, ela faz com que as pessoas, elas percam o senso do presente, né? E elas ficam presas ao passado ou ao futuro. Ou E que vem quando pela elas frente, né? começam
ou futuro. E quando elas começam a praticar exercícios no agora, do presente, e focar a mente delas no agora, elas conseguem controlar muito mais até do que as outras práticas, né, que poderiam ser feitas. Quando a gente foca no agora e entende, bom, agora eu tenho problema? Bom, agora, né, o que eu posso fazer agora? Então, quando você toma a noção do risco real que você está agora, bom, fica tudo mais simples. Agora eu estou Porque fazendo uma live com o agora tá Guilherme e tranquilo. eu estou muito bem. Exato. Todos os problemas anteriores, por exemplo, de configuração que não deu certo aqui, pronto, resolveu, tá tudo certo agora. É bem isso, é trazer muito para o presente, né? O próprio mindfulness é isso, né? Você focar no presente, focar no agora, se realmente estar naquele momento, estar vivendo aquele momento. E com todas essas técnicas, eu costumo até falar que todas essas técnicas elas usam o mesmo estado, né? A gente usa roupagens diferentes para a mesma coisa, para chegar no mesmo fim. Então, vá para o que te faz melhor, com o que você mais se identifica, que o que importa é você estar nesse momento presente, estar focado em você. Opa, Travou um pouquinho de novo. oi. E aí não adianta a gente Isso. começar a se preocupar agora, né? É, se a gente fosse se preocupar agora, a gente acaba realmente não fazendo nada. A gente fica preso por aqui mesmo. Então, prestem muita atenção, pessoal, no que o Guilherme acabou de ensinar. Não crie expectativa e não fiquem apreensivos com aquilo que você não controla, né? Foque aí o que de fato você pode fazer agora, né? No presente. E usem as demais técnicas que tem aí pelo YouTube afora, os amigos, com os familiares, né? Às vezes pegar um álbum de fotografia em casa junto com a família já é algo que vai aí potencializar o relacionamento e reduzir aí as preocupações e reduzir também aí o nível de ansiedade com uma simples atividade em família, né? Vendo um álbum, né, de fotografia. Voltou? Ok? Oi. Travou um pouquinho aqui, eu não peguei o que você disse. Oiê, 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 oiê. Oiê, oiê, oiê. Bastante. Aí, pronto. É que tem muita gente logada ao mesmo tempo. Esse é o problema do tempo da quarentena, é a O internet. problema do YouTube, o problema do Instagram é que chega por esse horário das 8 da noite e você tem realmente uma aglomeração de pessoas fazendo live e tá travando mesmo. Tem várias pessoas que estão tentando até iniciar lives nesse horário que elas não estão nem conseguindo. Então, não é nenhum problema, Exato. acho, da internet de cada um de nós aqui, é um problema da própria plataforma aí que não está segurando esse monte de coisa acontecendo nesse horário. Exatamente. E como você já disse, né? Livre-se das preocupações. Se estamos conseguindo falar, ótimo. Pessoal, tá conseguindo ouvir bem? Como é que vocês estão achando aí da quem está acompanhando? Tem alguma dúvida sobre o tema, preocupação, como manter uma mente aí equilibrada para poder perguntar aí para o Guilherme, para ele poder tirar alguma dúvida de vocês? A sensação Vamos de lá. Olha, a mal-estar. Sandy está aqui, super querida, que bom. Tem Pois muitas pessoas é, queridas passando aqui pela. Sandy, Né? Alice, A Sandy passou por aí, o Lucas Agnelli passou mais Guta, cedo, o foi, Kepler, tem muita gente legal aparecendo aí. Legal, tem muita gente tem. prestigiando nesse momento. Muito Né? bacana. O É, que não está ajudando, a e Jennifer tá aí também, muito bom. A Lara, ótimo.
A internet não está tão a nosso favor, mas a gente está fazendo mesmo assim. Estamos E, indo, tá dando. e falando sobre o mal-estar, Quando você já quando tem aquele sentimento ruim ali dentro, né? e eu tô passando mal, eu tô com tremedeira, eu tô suando Ótimo, vamos lá. frio. Claro, a gente aqui até agora, a gente. O Breno me perguntou o que eu faço. Breno, eu sou hipnoterapeuta também, instrutor de hipnose. Tô nessa área aí das emoções, de comportamento e de Já faz um tentar longo melhorar um tempo. pouquinho cada um aí. E o seguinte, então, Thaís, claro, a gente até agora deu dicas, né? A gente deu algumas ideias de como essa preocupação, de como essa ansiedade, ela pode ser controlada ou pode ser evitada neste momento, né? A gente até agora mencionou realmente um balanço ali entre notícias que estão chegando até você, que eu acho que é um dos principais problemas nesse momento, é essa absorção intensa de coisas negativas. E a gente também mencionou que vocês procurem, estudem práticas de meditação, de mindfulness, de auto-hipnose. Mas, claro, que tem algumas pessoas que podem estar aí já estourando de ansiedade, já podem estar super mal, e aí vão falar, cara, mas eu já estou aqui na tremedeira, como é que eu vou fazer alguma dessas coisas, né? Porque existe, claro, a possibilidade da sua emoção já estar aqui pronta para sair do peito. Caso isso aconteça, a gente tem caminhos, sim, para poder trabalhar isso. E, mais uma vez, esses caminhos, eles todos vão seguir uma base ali científica, uma base que vai por um caminho neurológico. De maneira alguma, aqui a gente está falando de achismos, de energia, de coisas holísticas, tá? Porque senão o pessoal daqui a pouco a gente fala, você coloca um cristal na cabeça. Não, a gente não está seguindo por essa linha, não estou indo contra a crença de ninguém, até porque eu acho que se você acredita nisso, nessa hora, tudo é válido, tá? E funciona para quem Se acredita e tá funciona, tudo para quem acredita que certo. funciona, ótimo. Continue usando, continue fazendo sua técnica. Mas aqui vamos falar de algumas questões que vão ali para um lado um pouquinho mais científico de como isso tudo pode te fazer bem, tá? Uma das coisas que podem ser feitas, uma técnica que pode ser utilizada, é justamente você começar a trabalhar uma visão periférica. Você está neste momento aí de extrema ansiedade, tenta focar num ponto aí na sua frente. Foca em um ponto específico, deixa seu olhar travado nesse ponto e comece a trabalhar, a observar tudo que está aqui ao seu lado. Começa a observar toda a sua visão periférica, até onde sua visão consegue ir. Vá observando tudo que você consegue ver aqui do seu lado. Vá criando essa imagem completa, esse quadro completo, vá trazendo uma imagem como um todo, estabelecendo uma visão periférica. Isso, por si só, já consegue ir reduzindo essa sua ansiedade. Outras técnicas que podem ser utilizadas, por exemplo, é você, neste momento, deixar a sua mandíbula começar a cair. Pensa nessa coisa ruim, traz essa emoção negativa e vai abrindo a sua boca e imaginando como se a sua mandíbula estivesse caindo, como se o seu queixo estivesse caindo, como se estivesse indo até o chão. Vai imaginando o seu queixo caindo. Ao fazer isso, você está estimulando ali seu sistema parasimpático, fazendo com que ele corte toda essa estrutura de ansiedade que está sendo gerada. Então, isso pode te ajudar também. São coisas simples, né? São coisas bem rapidinhas que qualquer um pode fazer em casa, pode fazer em 5 minutinhos, mas que tem resultado, sim. Outra coisa que pode ser feita, você traçar uma linha aqui, uma linha da mente, né? Uma linha no meio aqui do seu corpo e jogar um objeto de uma mão para outra. Pensa naquela sensação ruim, pensa naquela ansiedade, naquela coisa ruim que já está te corroendo e faz esse exercício aqui por mais ou menos 1 minuto, jogando de um lado para o outro e depois para pensar naquela situação que tanto te fazia mal. Você está aqui estimulando os dois lados do seu cérebro, né? Fazendo uma estimulação bilateral. Essa estimulação bilateral faz com que exista maior fluxo sanguíneo, maiores impulsos elétricos e isso também vai quebrar toda aquela estrutura de ansiedade. Então, aqui são coisas que não são achismos, são coisas que realmente funcionam. Claro, você fazer isso aqui, estou muito ansioso, fiz isso aqui por 1 minuto, zerou minha ansiedade? Talvez não zere, mas vai abaixar. E se só abaixar, o que você faz? Faz de novo. Vai fazendo.
até zerar. Você consegue zerar, você está estimulando aqui os dois lados do seu cérebro, como eu falei, gerando impulso, gerando fluxo sanguíneo, e isso vai quebrar toda essa cadeia de coisas negativas que podem fazer mal para você. Então, são 3 técnicas rapidinhas ali. Você pode começar a trabalhar a sua visão periférica, você pode realmente jogar sua mandíbula para baixo, estimulando ali seu parasimpático, estimulando seu nervo vago, e você pode também ficar jogando isso aqui, trabalhando esses 2 lados do seu cérebro. São dicas muito rápidas, mas que são muito úteis nesse momento. E como a Thaís também mencionou, busque atividades aí para se distrair, né? Atividades com a sua família, atividades... vai, como ela falou, ver um álbum de foto, vai brincar com o cachorro, vai passear, vai entender que este momento é um momento realmente que as coisas estão diferentes e que aí a gente tem que focar em coisas aqui do nosso presente, distrair um pouquinho por isso. Ó, E o nós temos Roberto uma pergunta aí, perguntou, né? Isso. Quando a pessoa está passando em um quadro de ansiedade e não percebe, mas isso está puxando a pessoa para o poço. Como fazer para a pessoa abrir o olho e como isso pode ajudar? Roberto, uma coisa que eu costumo falar é, infelizmente, terapia funciona para quem quer resultado, né? Esse é um grande problema da terapia. Quando eu falo um grande problema, é porque muitas vezes nós, como familiares, como amigos, vemos pessoas passando por problemas e a gente se sente um pouco impotente nesse momento, né? Infelizmente, as pessoas têm que querer resultado. E, infelizmente, quando a gente vê uma pessoa indo para o fundo do poço, mas acreditando que está tudo ok, a gente não tem como fazer. O que a gente tem que esperar, infelizmente, é que ela chegue no fundo do poço, perceba tudo o que aconteceu, para que aí a gente consiga estender a mão e ajudar ela. Mas, infelizmente, enquanto a pessoa sente que está tudo bem, a gente não vai conseguir fazer muita coisa, porque toda terapia, todo trabalho de desenvolvimento pessoal é um trabalho interno. E se é um trabalho interno, se ela não quer aquilo, não tem como aquilo ser feito. Ela precisa perceber, né, que aquilo é realmente um problema e que ela tem mais perdas do que ganhos. Se ela Exato. ainda vê Se que ela... ela está ganhando, ela não vai querer sair do fundo do poço. Tem uma frase que a gente sempre diz, né, que se ela não sofreu o suficiente, ainda não é o momento da terapia, né? Sim. Então, é somente quando ela percebe que aquilo realmente é um problema e que ela está perdendo, ela está sendo limitada no trabalho, ela está sendo limitada nos relacionamentos, ela está sendo limitada dentro da família. Quando ela vê essas perdas e ela sente que isso faz muito mal para ela, aí sim, é onde que a terapia consegue dar resultado, né, Guilherme? Claro, eu tive até um aluno muito querido que ele teve um problema com o filho. O filho dele com problemas utilizando drogas. E ele me falou assim, o que eu posso fazer para ajudar meu filho? A hipnose pode ajudar ele? A terapia pode ajudar ele? Eu falei, nesse momento, ele quer parar? Ele falou, não. Eu falei, então não. Nesse momento, ele falou, cara, e quando que vai dar para usar? Eu falei, quando ele começar a perder tudo, aí ele vai te procurar. E aí passou pouco tempo, ele falou, olha, meu filho saiu de casa, foi morar na rua, realmente chegou uma hora que as coisas apertaram para ele, ele me ligou desesperado, chorando. E aí ele falou, e aí eu entrei com a hipnose, e aí eu entrei com a terapia. E hoje, meu filho está super bem trabalhando junto comigo. Então é bem isso, a pessoa tem que sentir, ela tem que sentir que está no fundo do poço, tem que sentir que está ruim. É um problema que a gente, como amigos, como familiares, acabamos tendo por ver pessoas mal, sabendo que elas estão mal e não podendo ajudar, mas o importante é que se a pessoa quer ajuda, se ela quer melhorar, ela vai conseguir melhorar. E também tem o outro lado, eu acho que é importante dizer, Guilherme, que às vezes as pessoas que se preocupam com a outra, às vezes ela acha que a outra precisa da terapia, que a outra é sempre a outra, né? Talvez seria um ponto para, bom, será que é sempre o outro que tem problema? E você, com essa preocupação sempre com o outro, será que a Né? culpa é sempre do outro? Ou o problema é você? Olhar Porque para a as gente um pessoas pouquinho, né? porque as pessoas que são preocupadas com tudo, né, com a vida, elas têm uma necessidade de aceitação do outro, da percepção do outro, né? E elas desconfiam da sua própria capacidade, né? E elas acabam sempre julgando o outro, que o outro
tem que resolver, que é o outro que é o culpado, e elas não percebem que a capacidade dela que está limitada para resolver talvez o problema que está ali no meio. Então, a gente quando é terapeuta e alguém vem pedindo, né, uma interferência para alguém, eu, pelo menos, eu não sei você, Guilherme, mas você pode falar um pouco melhor, eu sempre destaco, bom, mas será que o problema é com essa pessoa ou será que o problema é com você? Isso acontece muito quando é família, né? Mãe que procura terapia para filho, ou o casal, a namorada que procura a terapia para o namorado, achando que o problema é sempre do outro. Mas É, será eu, que não é você também? E essa ansiedade, essa preocupação, ela atrapalha também, né? claro, Ela gera claro. aí medos, fobias e tudo mais. E não só essa ansiedade, essa preocupação, mas também entendo que se a família já está numa pressão tão grande, a família chegou ao nível de procurar, a família deve encher muito o saco da pessoa. Então, a própria encheção de saco que ela tem no ambiente de casa, que era para ser um ambiente tranquilo, isso também vai atrapalhar ela cada vez mais, vai piorar a situação dela, né? Exato. E o terapeuta ele tem que ter uma visão do todo, ele não tem que ter uma visão somente ali do ponto específico da reclamação daquela pessoa, né? Mas ele tem que estudar todas as variáveis, todas as funcionalidades para entender se é uma preocupação normal, se ou se já é aí algo que já conta um pouco de expectativa, de que é uma pessoa que está apreensiva com o futuro, ou se já é uma ansiedade generalizada, né, Guilherme? Até por isso eu falei para o pessoal que está aí em casa comendo desesperadamente, perceba, né? Se você não está comendo, talvez por uma questão de ansiedade. Perceba se é fome demais que você está tendo mesmo, ou se é uma questão de ansiedade, que pode ser essa situação atual, esse excesso de preocupação, esse excesso de negatividade, esse excesso de tédio, tudo isso pode estar favorecendo para que você desconte na comida. E você vai conseguir resolver isso se você perceber que isso está acontecendo. Se você acaba não percebendo, isso vai passando, 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 e lá na frente, quando as coisas se complicam, é que você vai falar, putz, realmente eu devia ter percebido isso lá atrás, quando tudo estava começando. Então percebam seus comportamentos, percebam o que você está fazendo, perceba o que você está fazendo de errado, o que está te incomodando, o que está fora do seu padrão, para que aí você consiga fazer essa mudança aí também. A Vanessa está aí com a gente também, que falou mais cedo comigo. Ah, o Roberto está perguntando para mim. Quando eu iniciei o meu trabalho, se eu fiquei ansiosa. Bom, qual dos trabalhos, né? Porque eu sou consultora empresarial e atuo também como hipnoterapeuta. Quando eu iniciei na consultoria, por exemplo, eu era muito nova, eu tinha apenas 16 anos. E eram outros fatores que estavam envolvidos no momento, e eu não pensava muito, não. Eu sempre me joguei perante os desafios e sempre vivi o agora. E ia fazendo, e as coisas iam acontecendo, e muitas das decisões que foram tomadas na minha vida profissional como consultora aconteceram. Talvez não foi diretamente por mim, mas aconteceram. Quando eu decidi ir para hipnoterapia como forma de realmente estabelecer um canal mais humanizado dentro da consultoria para poder tratar aí problemas de ansiedade, de preocupação dentro das empresas, né? E principalmente dos cartórios, que é o que mais eu atuo hoje, eu tive uma preocupação que é saudável de verificar realmente quais eram a condição do ambiente, se ele estava aberto para receber esse tipo de serviço novo ou não. Então, eu fiz no começo uma pesquisa, verifiquei com clientes de confiança que eram mais velhos se aquilo realmente poderia ser uma boa solução e comecei a testar. Eu sou muito de pôr em prática para dizer se uma coisa vale ou não a pena, né? E as coisas aconteceram aonde foi criando aí um movimento favorável à hipnose dentro dos negócios, e hoje ela é um recurso que eu utilizo constantemente dentro de treinamentos
e principalmente da consultoria, porque ele atua diretamente na mudança da cultura organizacional. Porque existem empresas que elas são gerenciáveis pelo medo. E o medo vem preocupação, vem o estresse, vem aí a ansiedade generalizada, criada às vezes por uma deficiência e limitação do próprio dono ou da própria equipe, que não sabe sair, né, do aspecto que elas estão, porque estão limitadas numa visão fechada de equipe e precisa de uma interferência de um profissional para ir lá e mostrar, ó, peraí, você está indo para o caminho errado. Opa, bora aqui, ó, vamos entrar para esse eixo aqui que é o caminho do sucesso. A Jennifer, por exemplo, é uma que já participou aí, né, das minhas hipnoterapias e das mudanças que nós conseguimos aí colocar dentro do ambiente onde ela trabalha. E sempre foram muito positivas e rápidas. O benefício da hipnose, né, Guilherme, é que ele tem um resultado rápido para poder realmente mostrar aí mudanças. Exato. Exato, é principalmente uma mudança e uma eficácia muito rápida, né? E aí a gente, quando acontece também, quando a gente vê este resultado acontecendo de forma mais rápida, gera na gente uma expectativa muito maior de resultado na gente e no resto da equipe. É muito diferente a gente ver um processo sendo aplicado e não ver resultado, gera uma certa desmotivação. Quando a gente já começa a ver resultados, mesmo que aquilo ainda não esteja atingindo a gente diretamente, a gente já começa a ficar numa expectativa maior, vendo o resultado, sendo convencido pela eficácia do processo e se entrega, gera um engajamento muito maior, né? Isso é muito legal porque quanto mais pessoas sentem a mudança, mais elas inspiram outras pessoas a participarem do processo. Então, isso é muito bacana e é o movimento que eu tenho feito dentro do trabalho, que é inspirar pessoas a mudar para um futuro melhor. Essa é a filosofia que eu trago aí para o trabalho e que a gente compartilha, né, Guilherme, nos grupos de estudo que a gente tem aí, nos WhatsApps da vida, para poder aí fazer formas diferenciadas de fazer um treinamento novo, de fazer uma terapia nova. O Guilherme é um professor especialista em formação de novos profissionais aí no mercado. Ele sabe falar melhor do que eu, né? Eu trabalho mais com aplicação, não com uma formação de profissionais. E a preocupação, uma preocupação, né, planejada é sempre de entregar o melhor para a pessoa. E essa preocupação, ela é natural, ela é aceitável, ela faz parte do processo, porque você tem que ter os cuidados, você tem que pesquisar, você tem que testar para saber se uma coisa dá certo ou não. O que não pode acontecer é você não fazer nada e ficar imaginando, né, criando uma expectativa do que poderia ser, do que você deixou de fazer, e isso daí estraga tudo e faz a gente perder, né? Claro, claro. Mas é isso aí, é isso aí. E a gente tem que pensar também, Thaís, tem até uns números aqui que eu peguei aqui agora. Isso aqui está num material meu de ansiedade que eu utilizo. E é um número aí onde a gente começa a ver realmente como que é o transtorno de ansiedade no mundo como um todo, né? E tem dados aí da OMS, esses dados de 2017, eles colocam o Brasil com 9,3% dos brasileiros com transtornos de ansiedade, né? Embora pareça um número baixinho, 9,3%, isso coloca o Brasil em primeiro lugar no mundo de pessoas aí com transtorno de ansiedade. Então, a gente tem uma população que realmente que tem já essa ansiedade muito elevada, que tem esses transtornos, e a gente está passando por um momento onde tudo isso vai se intensificar, a gente está passando por um momento onde mais pessoas vão estar sofrendo disso. Então, claramente, esse nosso número tende a crescer. Outros países também vão crescer, obviamente, mas a gente vai ficar com mais de 10% da população aí com transtorno de ansiedade, e é nessa hora que a gente tem que realmente parar para olhar para dentro da gente, para a gente poder estar bem, até para poder ajudar quem a gente gosta, quem está perto da gente, ajudar as pessoas da nossa equipe, o pessoal que está trabalhando conosco, nossa equipe de trabalho,
para que continue existindo produtividade, para que continue existindo motivação. Se a gente não vai estar bem, a gente realmente não vai estar seguindo em frente e a gente não vai conseguir ajudar as pessoas do nosso lado aí que não vão estar bem. Isso é muito bacana, essas tuas dicas, viu, Guilherme? Bom, eu acho que já está dando o nosso tempo, né? Ou nós temos Exato, mais 9 horas. 5 minutos, eu acho, ainda. Mas então eu quero agradecer aí a sua presença, Guilherme, por você ter aí colocado o como ocorre uma preocupação, né? Quais são os sintomas dela no nosso dia a dia e o que fazer para que a gente possa aí ter uma melhor qualidade de vida e entender que existe a preocupação boa e a preocupação que ela faz mal e que você precisa procurar ajuda. E querendo ou não, esses índices da OMS são das pessoas que procuram ajuda, né? Porque a maioria Exato. fica em casa. Muita gente não fala. Sofrendo, tá sofrendo, tem isolamento social, tá dentro de casa já há muito tempo antes da quarentena acontecer, né? Exatamente. Então, é importante as pessoas entenderem que é necessário pedir ajuda e procurar um bom profissional, um profissional que tenha vários tipos de ferramentas na mão para poder realmente fazer a melhor escolha, né, para o tratamento em cima do seu problema. Isso aí. Eu Isso acho aí, que Guilherme. basicamente é isso que a gente veio para falar, são dicas rápidas e é bem isso. A gente está passando por um momento que sim, é um momento complicado, mas que dá para tudo passar de forma mais fácil se a gente mantiver aí a cabeça no lugar, se a gente realmente está focado no presente, não está focado em preocupações futuras. Como a gente já mencionou aqui, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o que vem pela frente, não adianta ficar chorando agora. Vamos deixar acontecer e aí a gente se preocupa depois, né? Preocupar com agora, né? Exatamente. Agora eu quero agradecer mais uma vez e eu acho que você pode finalizar essa live. Eu deixo você finalizar. Pois é, vamos lá. Então, gente, primeiro, muito obrigado por vocês terem ficado assistindo aqui. Eu sei que a oferta de lives está gigantesca e se você está aqui com a gente esse tempo inteiro, acima de tudo, agradecer aqui pela preferência, porque tem muita gente boa falando por aí também. Então, brigadão por terem dedicado seu tempo para poder ouvir a gente um pouquinho, para poder escutar nossas dicas. Quem está vindo por aqui pelo Instagram da Thaís, quiser me seguir aí, Guilherme Alves Hipnose, eu sempre estou falando dessas questões de desenvolvimento pessoal, sempre falando de hipnose, de terapia, dando dicas aí para esse momento. E quem está vindo pelo meu, sigam aí também, especialista Thaís, só clicar no dela, especialista.thaís, que também tem muita coisa interessante, principalmente sobre como essas técnicas podem ser aplicadas aí no meio corporativo. Tá bom? Gente, muitíssimo obrigado, boa noite para vocês e até daqui a pouquinho. Para quem está aqui ainda, deixa eu já fazer uma propagandinha. Às 22 horas, eu vou estar no meu Instagram aqui também, mas no Instagram da Kátia Sexualidade. É uma mulher que tem um programa de rádio aqui em Brasília que fala sobre sexualidade. Eu ia estar no programa Kátia de rádio Damasceno? dela. Não é Não ela, é a não. Damasceno? Não, mas eu ia estar no programa de rádio dela nessa semana e por conta disso tudo não aconteceu, ela me chamou para a live dela. Então, às 22 horas, a gente vai falar sobre orgasmos com hipnose. Sai total desse tema aqui, mas encontro vocês lá também, 22 horas. Vamos tirar a preocupação e ter prazer, né? Isso aí. É bom. Procurar ter prazeres aí no meio da quarentena. Isso é muito importante para os casais, né? Para as pessoas que estão aí juntinhos na quarentena. Então, segue aí o Guilherme. Muito obrigada, viu? Obrigadíssimo pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço, viu? Um grande abraço, um beijo. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Valeu.